Olá, meu nome é Marco Antônio Rossi, eu sou sócio-diretor da Mega Brasil, sou jornalista, também com formação em relações públicas, radialismo e produção visual. Bom, eu estou aqui para falar de um sonho, de uma paixão que eu tenho, que é o rádio, que remonta à minha infância e, de certa forma, acompanhou minha vida, tem acompanhado a minha vida até hoje. E foi o que me levou a pensar e sonhar em fazer uma rádio web. Mas eu queria lembrar como é que tudo isso aconteceu. Isso foi em 2005. A Mega Brasil tinha 2 congressos na época de comunicação, um voltado para o público da economia privada e o outro para o serviço público. E foi no Congresso de Serviço Público, em outubro de 2005, que uma palestra feita pelo Marcelo Coutinho abriu um horizonte de possibilidades na minha frente. Nessa palestra, que é uma palestra de abertura de um evento que nós fizemos nesse 5º Congresso Brasileiro de Comunicação no Serviço Público, esse era o título do evento, a palestra de abertura foi feita pelo Marcelo Coutinho, e ele trouxe uma pesquisa que mostrava o surgimento das rádio webs nos Estados Unidos. Já tinham algumas experiências feitas lá, não eram muitas, mas já existiam algumas, e na Europa começava a surgir essa tendência. E aquilo me encantou, sobretudo porque você ter uma rádio convencional implica em custos muito altos, implica numa licença de governo que sempre tem um viés político, e isso tudo estava muito distante da nossa realidade. Mas a internet que estava chegando, as velocidades eram muito pífias ainda, eram 250K, 500K, a velocidade top que a gente poderia contratar, mas ela abria um universo de possibilidades de você fazer coisas, de expandir a sua criatividade. E uma delas, quando eu ouvi a palestra do Marcelo Coutinho, acendeu aquela luz na minha cabeça. Bom, se eles podem fazer lá, a gente consegue fazer aqui. E nós, naquela ocasião, já tínhamos o principal, que era o conteúdo, que era do Jornal da Comunicação Corporativa, que tinha iniciado um ano antes, em 2004. Terminada a palestra, aquilo ficou fervilhando na minha cabeça e eu comecei a procurar pessoas que pudessem me ajudar a entender como que a gente poderia colocar um conteúdo de áudio dentro de um computador e transmitir isso para a internet para que outras pessoas pudessem ouvir sem ter a necessidade de um equipamento específico, de um software específico. Era muito difícil, ninguém sabia, né? Eu lembro que talvez a primeira pessoa a quem eu recorri foi o Ulisses Rocha, que foi uma pessoa muito importante na história da rádio, porque sempre esteve ao meu lado, me passando algumas orientações, chegou a emprestar equipamento, inclusive, para a gente começar a fazer as transmissões. Mas eu lembro que assim que terminou o congresso, o Ulisses, na época, tinha uma produtora que já vinha prestando serviço para a gente nos congressos anteriores. Acho que desde o nosso primeiro congresso, em 1999, o Congresso de Comunicação Empresarial, né? Não era do serviço público. Mas ele fazia toda a estrutura de áudio e vídeo dos nossos congressos. E a primeira pessoa, acho que imediatamente após terminado o congresso, esse 5º congresso, a quem eu recorri foi ao Ulisses, porque ele tinha uma produtora, ele era um cara de TV, enfim, imaginei, ele deve ter o conhecimento para a gente fazer isso. Mas ele também não tinha, né? Mas ele nunca se furtou de me ajudar nesse sentido, né? Marcos Rogato, um outro nome a quem eu recorri também, uma época nós tivemos um relacionamento mais próximos, tinha uma produtora também na época, Estúdio Eletrônico, mas também ninguém sabia, era tudo, a gente tateava em tudo.
Mas eu fiquei com aquilo na cabeça e eu tenho uma máxima para mim que é assim, se dá para pensar, dá para fazer. É achar o caminho para a gente fazer aquilo. E assim a gente seguiu desde aquele outubro, pensando que softwares que a gente precisaria, que equipamentos que a gente precisaria, né? Tanto equipamentos de áudio quanto de hardware também que a gente precisaria para fazer aquilo. E assim a gente começou a desenvolver esse projeto que acabou sendo batizado de Rambo, que é um anagrama de Rádio Mega Brasil Online, né? Simplificado, né? A rádio, ela nunca foi um projeto prioritário dentro da Mega Brasil. Nós tínhamos outros projetos que eram, obviamente, mais rentáveis e por isso eles sempre tiveram a nossa atenção e o nosso aporte, sobretudo o nosso aporte. Quem se propõe a trabalhar com áudio e vídeo sabe os custos que isso tem. Não é uma coisa, não é uma aventura barata. Então a gente sempre procurou fazer mais com menos, né? Nós tínhamos os nossos congressos, na época 2 congressos, depois o nosso anuário da comunicação corporativa, que são os carros-chefes da Mega Brasil. Mas eu entendia que a rádio era um instrumento, mais do que um capricho, era um instrumento estratégico para que a gente pudesse se aproximar mais ainda desse mercado corporativo e estreitar relacionamentos, de forma que isso pudesse se transformar mais à frente efetivamente em negócios, não necessariamente para a rádio, mas para os outros projetos que a gente tinha, que eram do Congresso e do Anuário. Isso, de fato, aconteceu ao longo desses 20 anos, porque graças a essa proximidade que a rádio dá, já que é uma rádio de conteúdo, né, a gente brincava, dizia assim, é uma rádio para você ouvir enquanto você está trabalhando. Então, ela tinha ali uma playlist de músicas que não dava vontade de você sair pulando, mas era uma coisa agradável, criava um ambiente até certo ponto até sofisticado em termos musicais. Mas você tinha muito conteúdo também, entrevistas, debates, e através desses conteúdos a gente se aproximava de pessoas, pesquisadores, de CEOs, de historiadores, e tudo isso era uma matéria-prima para que a gente pudesse alimentar os outros projetos, ou através de apoios, efetivamente, de empresas com as quais a gente se aproximava por meio das entrevistas que fazíamos, ou por essas outras figuras, esses atores ligados à cultura, à pesquisa, que também eram importantes para que a gente pudesse criar uma programação para os nossos eventos, por exemplo, que fosse bastante atrativa e diversa. Mas o começo foi bastante difícil. Eu lembro que nós começamos com dois microfones emprestados pelo Ulisses. Um deles até estava meio assim, ele não durou muito tempo, mas o outro, ele permanece com a gente até hoje, como um símbolo, para mim, sobretudo, como um símbolo de que se dá para pensar, dá para fazer. E uma mesa também que ele emprestou para a gente, que era uma mesa bastante simples, analógica. E eu lembro que num congresso, uma figura que até hoje está presente no mercado, e ela trabalha muito a teoria da oralidade, ele se aproximou da Jennifer na época, e que trabalhava conosco, né? A Jennifer operava a rádio, e ele olhou assim para a mesa com um desdém. E falou, nossa, vocês usam esse tipo de equipamento ainda? E eu lembro que aquilo mexeu com os brios da Jennifer, ao ponto que ela saiu depois lá do posto da rádio e veio falar comigo, brava, chorando, que aquilo era um absurdo e tal. Mas foi sempre assim, a gente sempre começou num estúdio pequeno, que na verdade era uma sala, e era uma sala que nós tínhamos lá na Mega. Colocamos uma divisória, dessas divisórias de escritório mesmo, né? Uma mesa pequena, que até bem pouco tempo a gente tinha, e ali a gente começou a fazer entrevistas com pessoas importantes, bastante relevantes, como Audálio Dantas, por exemplo, foi um dos nomes que passou pela gente lá, entre outros tantos que não vou lembrar. Ao longo desses 20 anos, nós chegamos a produzir 52 programas, né? Muitos deles não estão mais, hoje a gente tem uma grade acho que de 12 programas, se eu não estiver enganado,
Mas ao longo desses 20 anos, nós produzimos 52 programas. E eram programas bem diversificados. Então, o projeto era assim, é uma rádio web, e vai ser uma rádio de nicho, uma rádio voltada para o mercado da comunicação corporativa. O que eu vou contar para esses caras? O que eu vou mostrar para eles? Em princípio, assim, são questões técnicas que a gente fala, né? Falamos sobre marketing, falamos sobre comunicação com stakeholders, que são pautas mais presentes no dia a dia da comunicação empresarial. Mas também falar sobre cultura, por que não? Né? A cultura, na verdade, é um motor para a nossa criatividade. E a gente, na área da comunicação corporativa, depende muito disso para fazer uma boa comunicação com seus públicos internos, com seu público externo, para você pensar em ações. A cultura ela é fundamental nesse aspecto. Então, criamos lá um programa Café Cultural, inicialmente feito pelo Rivaldo Chinem, depois eu fiz, hoje está com o Sérgio Lapastina. Apareceu um projeto para a gente de um programa de contação de histórias infantis. Poxa vida, mas o que tem a ver um programa de contação de histórias infantis dentro de uma rádio de nicho, voltada para o mercado de comunicação corporativa? Depende. Se você encarar que o mercado da comunicação corporativa ele é eminentemente feminino, né? A maior parte dos profissionais são mulheres, muitas delas casadas, muitas delas que têm filhos, e, portanto, você teria aí uma demanda para você gerar um conteúdo para elas também através de contação de histórias infantis. Por que não? Por que não ter, né? E esse programa especificamente, o Era Uma Vez, era um programa muito legal, porque levava palhaços que interpretavam as histórias dentro do estúdio, levou a Emília para falar sobre Monteiro Lobato. Ele era um programa muito lúdico. Essa fase a gente também já gravava em vídeo, então era muito legal. Fizemos uma vez um programa também que era muito bacana, voltado para a questão de saúde, que abordava aspectos ligados à droga e gravidez precoce, que era o sexo, droga e rock and roll. E tudo isso acabava fazendo sentido, porque de certa forma nós tínhamos um público que poderia e que tinha potencial de consumir isso. Eram, acima de tudo, seres humanos, eram pessoas que tinham família, que tinham amigos e que poderiam encontrar nessas pautas alguma orientação, alguma explicação por um problema que estavam passando. Então foi muito divertido fazer a rádio sobre tudo isso, apesar de todas as dificuldades e de todas as limitações. Então foi bastante divertido ao longo desses 20 anos. Dentro da construção da rádio, tem duas, além desses nomes que eu já citei, como o do Ulisses Rocha, por exemplo, que foi bastante presente, tem duas figuras que eu acho que merecem um destaque especial. São os dois Paulos, né? Um deles é o Paulo Guzmão, que é um vizinho meu, era uma espécie de um professor pardal, um cara muito legal que era engenheiro, e acho que, se não me engano, ele era engenheiro elétrico, eu não sei exatamente qual era a especialidade dele, mas ele era um professor pardal, ele entendia de tudo um pouco, e eu lembro que ele foi um cara que me incentivou muito e me ajudou muito, na verdade, mais do que incentivar, ele sempre me ajudou. Incentivava na medida em que me instigava a fazer coisas, a pensar soluções para coisas cotidianas. Vou pendurar uma prateleira em casa, aí eu não tenho o material necessário, como eu posso improvisar e fazer? Vou construir eu disse que eu gosto de mexer com madeira, vou fazer um gabinete de madeira, como é que eu posso fazer isso? E o Paulo sempre foi uma figura, um amigo muito querido, quase um irmão mesmo, muito próximo de mim, que me ajudava muito nisso. Um dia ele bateu na porta da minha casa e falou assim: Marquinhos, você viu as madeiras que estão sendo colocadas na frente do Itaú, na caçamba? E ele sempre tinha aquela coisa da reciclagem na cabeça. Aí eu fui olhar lá com ele do que se tratava. Era uma agência do Personalité que estava sendo desmontada toda a frente dela, ia ser trocada, e aquele material estava sendo jogado na caçamba. Era
era uma espécie de uma resina que imitava madeira, mas muito resistente, porque aquilo eu não conhecia, e aquilo ficava exposto ao tempo, então era muito resistente. E aquilo tudo estava sendo jogado. E ele olhou e falou, será que não dá para fazer alguma coisa com aquilo, com isso aqui? E na época eu já tinha na cabeça a vontade de montar um estúdio, né? E a gente só não tinha grana para fazer o estúdio, né? Mas quando eu olhei aquela madeira, eu falei, poxa vida, eu sei mexer um pouco com isso, né? De repente eu consigo montar, eu sozinho, montar esse estúdio lá. E foi o que eu fiz. O Paulo me ajudou a colocar toda aquela madeira, a gente limpou a caçamba, enfiamos tudo no meu carro e a gente levou para um espaço lá na Mega Brasil, em que era uma sala que já eu imaginava que poderia ser um estúdio. Na verdade, já era uma parte do estúdio. A gente tinha feito uma reforma e eu falei, bom, essa sala aqui eu vou deixar para fazer o estúdio. Então, coloquei, as paredes eram com sanduíches de vidro para você ter comunicação, mas ela não tinha nenhum tratamento acústico, não tinha mesa dentro, não tinha nada, tudo bem improvisado. Com essa madeira eu aproveitei as férias de final de ano da equipe, em que a casa ficava vazia, e transformei numa oficina aquilo lá. E aí eu consegui fazer uma mesa com 4 pontos de microfone, com pedestais articulados, coloquei iluminação, comprei as espumas acústicas, forrei a sala todinha e construí uma suíte em madeira para que a gente pudesse ter essa visão trocada dentro do estúdio. Eu dizia que o estúdio, para as entrevistas, mais do que uma função técnica, ele deveria ter uma função cenográfica, tirar aqueles executivos do seu ambiente controlado de trabalho e levar para um ambiente absolutamente diferente, que não é do dia a dia dele, dentro de um estúdio onde a gente tinha iluminação para gravação. E o Paulo foi um cara muito importante porque ele me ajudou a construir a concretizar esse sonho. Ele, com o seu conhecimento e as soluções que ele tinha, a gente montou toda a estrutura elétrica, toda a estrutura de som. Ele acabou me ajudando a fazer, eu sozinho não teria continuado, não teria conseguido fazer. Um outro Paulo que é bastante importante na história da rádio é o Paulo Vieira Lima. Paulo Vieira Lima foi nosso sócio na Mega Brasil. Na verdade, o Paulo era de uma outra empresa que tinha em comum o Eduardo Ribeiro, que é meu sócio até hoje, como sócio também. Era Eduardo, Cecília, Queiroz e o Paulo Vieira Lima. A empresa era a Pointe. E em 2000 nós assumimos a gestão da Pointe. A Mega Brasil, que não era ainda Mega Brasil, não tinha esse nome, era MA Editora, assumiu o controle da Pointe, e foi ali que a gente então construiu o nome Mega Brasil, em 2000. Mas a empresa já existia desde 1992. E o Paulo sempre foi um entusiasta de rádio, ele vinha de rádio. E quando ele chegou, a gente já tinha a Rádio Mega Brasil funcionando e ele se entusiasmou com aquilo. E era um cara com o qual eu trocava muita informação, conversávamos muito sobre projetos, sobre possibilidades que a rádio teria, sobre pautas que a gente poderia desenvolver juntos. Eu criei um programa que chamava Reescrevendo a História, e sentei com o Paulo e falei, Paulo, eu tinha uma ideia de fazer um programa assim, a gente pegar os aspectos históricos que a gente conhece desde a escola e recontar isso. Como que foi, na verdade, os bastidores? A gente teve uma leitura, já que a gente passou por um período de exceção bastante grande, a gente teve algum filtro nesses episódios históricos, né? Então vamos buscar gente que pesquisou mais a fundo e contar esses episódios. E o Paulo assumiu esse programa e assumiu super bem. Tem um programa que até hoje é nosso campeão de audiência, que é uma entrevista que ele fez com o Dom Orleans Bragança, para falar sobre monarquia. É bem legal. Até hoje esse programa é bastante visto.
E aí fizemos outras coisas juntos, né? O Paulo, fizemos um programa chamado Conversa de Bar, que era muito divertido, e o Paulo sempre foi uma pessoa muito presente, um cara que me incentivava muito, mesmo diante das dificuldades que a gente tinha. Tinha hora que chegava, eu ficava meio desanimado, mas ele sempre dava uma injeção de ânimo na gente, então eu devo bastante também ao Paulo Vieira Lima, que foi uma figura muito importante na história da Rádio Mega Brasil Online. Bom, aí a gente foi ampliando a nossa programação, além dos programas fixos que a gente tinha. Eu pensava, será que a gente não consegue, através da rádio, integrar a comunicação que é feita pelo Brasil afora? E por que não pensar em ter correspondentes regionais? Por que não pensar em ter correspondentes internacionais? Então, a solução para os correspondentes nacionais veio através das agências de comunicação, que estavam no Rio Grande do Sul, por exemplo, como a Marta Becker, outras que estavam em outras regiões do país. E assim a gente construiu esse projeto com a participação de várias agências pelo Brasil afora. Esse projeto permaneceu durante um bom período, depois ele foi descontinuado e recentemente a gente retomou o projeto numa parceria feita com a Rede Reputação e Influência da Patrícia Marins, que foi uma pessoa a quem eu procurei e ela prontamente se dispôs a agilizar essa retomada desse projeto com os pares da rede. E também os correspondentes internacionais, que eram colegas jornalistas que estavam ou em agências fora do Brasil, como é o caso do Júlio Gama, ou então estavam em um período sabático ou de mudança mesmo para outros países, como é o caso da Rosana Dias, e assim, ou com viagens eventuais, como no caso da Valéria Café, que se disponibilizaram a trazer para a gente essa realidade desses locais pelo Brasil, pelo mundo afora, para a gente reportar dentro da rádio. E a gente acabou tendo, então, uma grande rede de correspondentes nacionais e internacionais. A pandemia foi um episódio muito especial também na história da rádio e na história da Mega Brasil, porque nós estávamos à véspera do nosso congresso, com tudo já planejado, para o congresso acontecer em maio, e já com os patrocínios fechados, e imaginávamos que aquela pandemia fosse passar, que não seria uma pandemia, seria um episódio de saúde pública e que passaria rapidamente, seria superado rapidamente, e nós poderíamos fazer o congresso no mês de maio, presencial, como sempre foi. Só que isso não aconteceu. Veio abril, veio maio, veio junho, a gente ficava meio desesperado. Como que a gente vai resolver isso? Né? Nós temos esse compromisso com os patrocinadores, a expectativa com o mercado de participar do congresso. E na época começou a surgir as transmissões online de eventos, que eram caríssimas. Eu lembro que a gente chegou a fazer uma cotação e para fazer o congresso todo, o valor era maior do que a gente tinha arrecadado com os patrocínios. Era uma coisa inviável, a gente não teria como fazer. Aí um dia, quebrando a cabeça, eu virei para o Eduardo, estávamos numa reunião, eu, Eduardo e a Célia. Falei, cara, a gente sabe fazer isso, a gente faz isso todo santo dia. A gente tem um canal no YouTube e a gente tem a rádio. Então, fazer uma transmissão de um evento não é novidade nenhuma para a gente. Como é que a gente pode fazer, na verdade, dar um aspecto ou dar uma condição de participação efetiva do público com aquele evento que está acontecendo, sem ser simplesmente uma gravação? Como a gente esquenta isso? Esse foi o nosso maior desafio. Bom, sentei, quebrei a cabeça, sentei junto com os meus pares lá da Mega Brasil, que me ajudam no rádio e TV, e no final das contas a gente conseguiu fazer a transmissão de todo o congresso. Nós mudamos
a cara do Congresso. Ao invés de ele ser no mês de maio, obviamente já tinha passado, mudamos para agosto, que é onde permanece até hoje. E o Congresso, que era de 2 dias, nós transformamos em 3 semanas. E eram sessões na parte da manhã que nós fazíamos. Foi um desafio. Lembro quando rodou a vinheta, eu tive vontade de chorar, porque, literalmente de chorar, porque eu falei, caramba, a gente está conseguindo fazer uma coisa que até bem pouco tempo atrás era um empecilho na nossa vida, ela era um divisor de águas, ela podia representar o final da nossa empresa, porque a gente não saberia fazer isso nessas condições que a gente está vivendo de pandemia. E foi muito legal. E tínhamos o desafio de fazer a entrega de um prêmio Top Mega Brasil também. E aí, nesse aspecto, o Vitor Rocha também ajudou bastante a criar as condições para isso, né? Porque nós fizemos uma entrega de prêmio ao vivo, com a entrada ao vivo dos vencedores. E isso exigiu um improviso, na verdade, mas um improviso que funcionou, mas era uma parafernália. Eu lembro que ficava cada um no seu canto, né? O Vitor na casa dele, todo mundo, cada um na sua casa, mas a gente se falando o tempo inteiro. Foi muito emocionante e foi muito legal ver que a coisa funcionou. Então, mas se não fosse a experiência que nós adquirimos com a rádio e depois com o nosso canal de TV, a gente não teria feito isso. E talvez a Mega Brasil não estivesse hoje completando, ou às vésperas de completar 34 anos. Então, a experiência da rádio foi uma coisa muito importante também nesse aspecto da sobrevivência da nossa empresa. Teve um evento que eu acho que é muito importante também para a gente, que foi muito legal. A gente falou de pandemia durante 2 anos. Eu criei um programa que chamava Conexão Internacional. Eu tinha a Rosana Dias, no Canadá, o José Gabriel Andrade, que também foi um dos primeiros correspondentes internacionais nossos. O José Gabriel Andrade eu conheço desde a época que ele era estagiário numa empresa de Cubatão, para a qual eu prestava serviço. E aí ele foi para Portugal para estudar e depois ele se transformou em professor, enfim, fez uma carreira acadêmica brilhante, a gente nunca perdeu o contato. Então eu tinha o José Gabriel Andrade em Portugal, tinha o Sandro Rego, uma pessoa queridíssima também, infelizmente não está mais entre nós, que estava também em Portugal, mas ele estava mais ao norte de Portugal, então ele pegava Espanha também. E a Rosana Dias me apresentou a Maria Luísa Abbott, a Cuca, que estava em Londres e também uma jornalista de primeira linha, e se dispôs a participar desse programa, e o argentino mais brasileiro que eu conheço, que é o Santiago Farrell, um amigo querido em Buenos Aires. Então, eu propus para ele da gente fazer um programa de 4 semanas sobre a pandemia, naquela toda expectativa de que a pandemia ia passar em pouco tempo. E eles toparam. Então, o programa que era para ser em 4 semanas, então vamos fazer para 2 meses, e acabou virando 2 anos. E foi um momento muito especial, porque nós trazíamos toda a evolução da pandemia pelo mundo afora, e acabamos enveredando por outras questões também, questões políticas, questões econômicas, questões geopolíticas, porque eu tinha ali diante de mim profissionais de altíssimo gabarito, né, capazes de comentar qualquer um desses temas com bastante eficácia, com bastante conhecimento. Então foi um momento muito especial também, o Conexão Internacional, um programa que eu espero um dia retomar, quem sabe com esses mesmos parceiros. De legado, eu não sei se a gente pode deixar alguma coisa de legado, porque hoje a gente vive um momento de comunicação muito efêmero, né? A comunicação digital, ela tem essa propriedade, as coisas passam com muita rapidez, tudo é novidade, todo dia tem uma coisa nova. Eu não sei se a memória acaba sendo preservada de forma adequada. Isso que a gente está fazendo aqui, na verdade, é uma tentativa de deixar um registro para a posteridade, porque fazer a Rádio Mega Brasil online é mais do que uma determinação minha e um sonho meu, é um esforço de muita gente, né, de muitos amigos que se dispuseram e se dispõem até hoje a fazer coisas juntas e pensar coisas juntas, né? Se você não tiver gente para te ajudar,
que compartilhe esse sonho, mesmo às vezes pensando que isso é meio loucura, mas se não está ali do seu lado, isso não passa de uma ideia, ela só concretiza quando você tem a possibilidade de contar com essas pessoas. Eu fui muito feliz nesses 20 anos com a rádio, mesmo diante de todos os desafios que a gente teve, técnicos para fazer ela se manter por esse período, pelo fato de ter conhecido e estar cercado de gente do bem, gente legal, gente capaz, gente disposta a sonhar junto de um projeto como esse, né? Então, acho que isso talvez sirva se tem algum legado a deixar, talvez seja esse, da gente ser determinado nas coisas que a gente quer, né? De ter feito talvez os primeiros podcasts, que quando não se chamava podcast ainda, de ter feito isso, enfim, e de ter encarado todos aqueles desafios de uma forma estimulante, né? E não entender que aquilo era um obstáculo intransponível. Mas eu repito, isso só foi possível com a participação de pessoas muito amigas, muito motivadas e apaixonadas por aquilo que elas fazem. Então, se há algum legado a ser deixado, eu acho que é esse exemplo, onde que se dá para pensar, dá para fazer.